Querida igreja, eu tenho esta noite a súbita e elevada honra de cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Quero, iniciando a minha fala, agradecer ao anjo da igreja, pastor Cláudio. Muito obrigado, pastor Cláudio, pelo seu carinho, pelo seu apreço e pelo seu espírito fraternal. Obrigado ao meu colega, pastor Rabelo, que aceitou o nosso convite para estarmos juntos. Estamos também na companhia do evangelista, irmão Neto. Eu não sei se ele foi arrebatado. Neto, cadê você? Ô Neto, Deus te abençoe, meu filho. Uma pérola, um tesouro, um amigo. Deus te abençoe, Neto. E aos colegas pastores, meus respeitos considerativos a todos. Que Deus continue abençoando a todos os senhores e vossas respectivas famílias. Convido-vos então para nós abrirmos as Escrituras Sagradas. Palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 24. Quem é o menino que coloca os versículos no quadro? Onde ele está? À minha direita. Hein? É você de camisa verde? Se você colocar na hora que eu pedir, quando terminar o culto, vou comprar um saco de bala e dar de presente para você. Ele tem um jeito de ser muito inteligente. Ele é. E prestativo. Pronto. Então, inteligente. Porque às vezes a pessoa é inteligente, mas não é prestativo. Ele é inteligente e prestativo. Nós vamos ler 5 versículos. Vamos ler Mateus 24, versículos 1 e 2. Depois leremos o versículo de número 8. Depois leremos o versículo de número 21. Encerraremos com o versículo 27. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo de número 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Versículo 21. Porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E o versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Muito obrigado, podeis assentar. Quem é o pastor André? Ah, é você? Eu pensei que você era bem pequenininho, é alto. Deus te abençoe, André, um prazer, falei com você, muito obrigado. Queridos e amados irmãos, nós, pela graça de Deus, há mais ou menos 1 mês e 15 dias passados, lendo o capítulo 24 de Mateus, deparamos com 40 elementos da profecia. Claro que é óbvio que eu não vou falar aqui os 40 elementos, mas eu escolhi 4 elementos da profecia para nós falarmos hoje. Porque todos nós estamos conscientizados de que a Bíblia é um livro de profecias. Então eu escolhi 4 elementos da profecia para falar com a igreja aqui esta noite. Primeiro elemento, o templo. Segundo elemento, o princípio das dores. Terceiro elemento, a grande tribulação.
E o quarto e último elemento, o arrebatamento da igreja. Alguém ainda está esperando aqui? Amém. Então são os 4 elementos da profecia que nós escolhemos hoje. Vou repetir. O templo, o princípio das dores, a grande tribulação e o arrebatamento da igreja. Eu não quero me reportar hoje ao templo de Salomão. Também não quero me reportar hoje ao templo de Zorobabel. Eu quero me reportar ao templo da época de Jesus, o templo de Herodes. Aquele templo que está em João 2:20, que levou 40 anos para ser construído. É sobre este templo. Uma obra arquitetônica das mais belas dos seus tempos. Uma obra que leva 46 anos, deve ser uma obra de um caráter muito belo, muito altruístico. Suas colunas de mármores, seus capitéis de prata, eram de grande entusiasmo para aquela época, uma engenharia top daquela época. E os discípulos, admirados, perplexos com a beleza do templo, Jesus olha para eles e antagoniza os seus discípulos, dizendo para eles: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ora, o Senhor Jesus falou isso no ano 30 da era cristã, para que a profecia desse no seu cânon definitivo cumprimento, no ano 70 da mesma era. A história prefigura, nos é dita e nos ensina, que um general chamado Tito Vespasiano vem com 70.000 soldados e sitia a cidade de Jerusalém toda. Mas o interessante é que Deus muitas vezes retarda o processo para a sua palavra se cumprir. Porque Deus não acerta o relógio dele pelo meu. Aleluia também, digo eu. Sou eu quem precisa acertar o meu relógio pelo dele. Ele manda e não é mandado. Ele dá ordem e não recebe ordem. Ele mata e não vai preso. Se você der glória, ele é Deus. Se não der glória, ele é Deus. Ele não está aqui pedindo ajuda a ninguém. Então, retém o processo. E os historiadores Plínio o Moço, Eusébio de Cesareia, Flávio Joséfo e Heródoto, que é o pai da história, estão de comum acordo que este contingente de 70.000 soldados ficaram 42 dias fora do muro, sem adentrar a cidade. Para quê? Por que que Deus retarda o processo? Isso é um antagonismo da própria racionalidade do homem. Por que que Deus retarda o processo? Porque a cidade não é tomada de uma vez? Para se cumprir as Escrituras. Agora vamos abrir a Bíblia. E o meu menino lá vai ajudar. Deuteronômio capítulo 28. Agora é só Bíblia. Verso 53. Deuteronômio 28, 53. Se puder colocar já lá, já fico agradecido. Meu Deus, mas é miudinho, não dá para ler daqui não. Dá para ler daqui. Dá para ler daqui. Vamos ler, minha gente, comigo? Vamos lá? 1, 2, 3, já. Todo mundo, bora. E comerás o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos e de tuas filhas, que te deu o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto com que os teus inimigos... Eu pergunto aos senhores, há alguma injustiça em Deus para isso acontecer?
as mulheres viraram antropófagas. Começaram a comer carne dos seus próprios filhos. Veja o versículo 57. Coloca o 57. Vamos lá? 1, 2, 3 já, me ajudem. E isto por causa de suas párias, que saírem dentro dos seus pés, e para com seus filhos, que tiver, porque as comerás as escondidas, pela falta de tudo, no cerco e no aperto, com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas. Eu dou uma pausazinha para o povo meditar. Homens não são produtores de avivamento, viu? Homens produzem movimento. Avivamento é produzido pelo Espírito e pela palavra. Vamos ler Lamentações 4 e 10. Lamentações de Jeremias 4 e 10. Leamos, por favor. Vamos lá, me ajudem. 1, 2, 3 já. As mãos. Lá. Continue. Serviram-lhes de alimento. Dá uma pausazinha. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Este é o povo que Jesus veio para eles. 75% das Escrituras é para eles. Para nós sobrou 25%. E ainda bem que sobrou. Porque nós não merecíamos estar aqui hoje. Porque nós éramos jambuzeiros bravos. Jambuzeiros bravos não dão frutos bons. Um milagre aconteceu. Alabassuriquece. Deus escolheu, porque não foi você quem escolheu a Deus, foi Ele quem lhe escolheu. O jambuzeiro de Americânia e lá dos Estados Unidos, da Paraíba, que sou eu, enxertou na oliveira e virou isso aqui, a noiva do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Estão entendendo? Vocês se lembram daquela vez que o Senhor Jesus Cristo olhou para Israel e disse: Ô Israel, quantas vezes eu quis te ajuntar? Fala só o que a Bíblia diz. Debaixo das minhas asas, como faz a galinha aos seus pintinhos, mas tu não me quisestes. Aí vem o juízo: eis que vossa casa ficar-vos-á deserta, até o dia em que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Imaginemos agora que dentro dos muros da cidade não havia mais alimento. O produto hídrico também estava sumindo. São 42 dias sem ninguém entrar nem sair. É estado de sítio. Não tendo mais alimento, as mulheres ingeriram seus próprios filhos, comendo-os. Foi quando o general adentrou os muros, e diz os historiadores, que as mulheres grávidas que sobraram, eram abertas suas barrigas, tiravam-lhes as crianças, e dentro das mesmas eles colocavam gatos vivos. Diz os historiadores que todas as árvores em volta de Jerusalém foram cortadas para fazerem
instrumento de suplício, fazerem cruzes, crucificaram mais de 10.000 judeus. E ainda escapou judeu? Escapou. Chamado fugitivo dentre as nações. E fugiram para o grupo da Gomeria, onde habitavam os judeus da Casária, do antigo Império Mongol. E fugiram. Quando chegaram lá, já tinha um assalpão de boca aberta, esperando eles. O senhor Adolfo Hitler. Hoje tem um museu do Holocausto em Israel, que pessoas que usam marca-passo não podem entrar, dado a grande emoção de 1 milhão de velas clamando justiça, vozes que clamam justiça. Mais de 6 milhões foram mortos, mas ainda sobrou judeu? Sobrou. E para onde eles vieram? Vieram para Recife. A primeira sinagoga judaica está no Recife. E eles vieram no período da chamada insurreição pernambucana, comandada por André Vidal de Negreiro, Henrique Dias, Felipe Camarão e Maurício de Nassau. Eles construíram todas aquelas pontes dos Recife. Foi os judeus quem construíram, chamada Veneza Brasileira. E depois que eles construíram a ponte, eles foram expulsos do Recife. E para onde eles foram? Olha o sofrimento desse povo. Foram para Nova Amsterdã, que hoje é conhecida como New York City, Nova York. E chegando nos Estados Unidos, eles promoveram a grandeza econômica da América, por causa da bênção de Abraão. Quem está entendendo? E nós brasileiros ficamos chupando o dedo. Ficamos aqui com a idolatria dos portugueses e a feitiçaria dos africanos. Somos um país místico, mas graças a Deus que nessa mistificação toda, Deus salvou esta multidão que está aqui hoje. Levante a mão e dê graças a Deus por isso. Eu dou uma parada para respeitar o Espírito Santo. Quando eu vejo esses glórias, essas línguas estranhas, eu dou uma parada. Porque aí eu respeito o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não é só para convencer o pecador. Ele prescruta a mente de Deus, sonda a mente de Deus e revela o querer de Deus para a igreja. Prescruta, sonda, intercede e revela. Uma igreja sem o Espírito Santo acabou-se. Graças a Deus que o Espírito ainda está aqui, não saiu. Segundo elemento da profecia, para nós adiantar. Este elemento já começou lá no templo, que é o princípio das dores. Depois vem com a onda de terremotos, maremotos, tsunamis, rompimento da camada de ozônio, bramido do mar, bramido das ondas, clube atômico, ciência multiplicada. Uma epidemia chamada fome. Hoje quase 1 bilhão de pessoas passam fome. Recursos hídricos desaparecendo, porque nós temos no planeta, nós temos de água salgada, 97% de água salgada e 3% de água doce. A água doce não é somente para a gente tomar, é também para beneficiar a agricultura. Em muitos lugares já não tem mais água. Onde está isso? Abra a sua Bíblia. Ezequiel 4, 16 e 17. Ezequiel 4, 16 e 17. Quem encontrou? Eu ainda não encontrei, estou lutando aqui. Encontrei. Cadê o menino? Já está lá. Me ajudem. 1, 2, 3, já, vamos lá. Disse-me ainda.
e comerão. Continua, 17. Da sequência. Para que lhe falte o pão e a água, e se espantem uns com os outros, e se consumam nas suas maldades. Então, o produto hídrico está sumindo da terra. Essa máscara que nós estamos usando é o embrião de profecias. Essa máscara quer dizer, fique calado, obedeça às leis. Aqui no meu estabelecimento você não compra nem vende sem ela, é o embrião. Nós estamos no ocaso profético. Muitos de vocês que estão aqui hoje nesse santuário não provarão a morte física. Não entenderam? Vou repetir. Muitos de vocês que estão aqui hoje não entrarão num caixão para ser sepultado, mas serão transformados e arrebatados para encontrar Jesus nos ares. Eu venho pregando isso há 52 anos. E muitos dos que estão aqui são testemunhas. Aqui tem pastores que foi batizado com o Espírito Santo nas pregações que eu fiz aqui. Olha lá. La surikende omenassori, eresobacalassori meios. O Senhor está nesse lugar. Levante as duas mãos e vamos prestar a Ele a nossa adoração e a glorificação que Ele merece. Levante as duas mãos, as duas. Você não está doente, você está saudável. Balassuri, ei. Ruícia, colossemeio, teiracios. Ainda sou pentecostal de raiz. E vocês sabem que agora apareceu muitos mestres, muitos mestres, para nos ensinar a Bíblia. E temos agora os mestres reformados, que eles estão também ocupando nossos púlpitos e ensinando. São aqueles que são os pós-tribulacionistas, os mido-tribulacionistas e os calvinistas. Eu sou ultra-ortodoxo. Eu aprendi doutrina com Samuel Nistro. Eu sou um pré-tribulacionista assumido. Eu sou um arminiano assumido. Esse é o princípio da Assembleia de Deus. E ninguém tem direito de remover esses marcos. Alebassúricas. Então o que é que a igreja vive na terra? O princípio das dores. Isso é uma metáfora. Isso é uma metáfora. Quando Jesus anuncia o princípio das dores, que começa lá no ano 70, era como se ele estivesse vendo a figura de uma mulher gestante. Porque segundo a ciência, uma mulher para dar à luz, ela pode sentir de 60 a 100 contrações mutativas. Isso diverge de organismo para organismo. Elucida-se os fatos que nós estamos vivendo profeticamente nas últimas contrações. Aleluia. Essas são as últimas contrações da parturiente. Inferiremos no princípio das dores, sim. Adentraremos a ele, já estamos nele. Mas temos uma esperança bíblica, profética e doutrinária, que esta igreja
não entra para a grande tribulação, porque Deus arrebenta, salva ela, leva ela, arrebata ela antes. Isso não é uma ideia sensacionalista. Isso não é produto das minhas emoções. Vamos ler a Bíblia. Olhe para cá para aprender. A gente aprende com os mais velhos. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 5, 6 e 7. Vamos ver. Segundo Pedro 2, 5, 6 e 7. Já está lá, ô menino bom. Me ajude, minha gente, vamos lá. 1, 2, 3, já. Continue. Toda a igreja. Sete. Esse é o indouto que Pedro fala, viu? Isso é o homem indouto, viu? Isso é o indouto, que pega dois elementos do Velho Testamento para nos ensinar escatologia. Está aí? Está aí? Noé e Ló. Eu aprendo aqui com o Espírito Santo que todas as vezes que Deus vai sancionar juízos coletivos, a primeira coisa que Ele faz é tirar o justo. Eu quero que você dê glória a Deus se estiver na palavra. Se não tiver, pode ficar calado. Eu vou repetir. Antes de Deus sancionar juízos coletivos, a primeira coisa que Deus faz é tirar o justo antes. Enoque foi arrebatado antes do dilúvio. Apocalipse 3 e 10. Pastor Cláudio, esta igreja está na ponta dos pés para ser arrebatada. Porque numa época dessa, o povo sensível à palavra. Meu Deus. Já botou lá, menino? Ah, menino bom. Vamos lá. 1, 2, 3, já leia. Se a igreja passasse pela grande tribulação, o versículo diria assim: como guardastes a palavra da minha paciência, vírgula, eu também te guardarei na hora da tentação. Mas não é na, é da. É uma contração da preposição. O pau vai quebrar aqui, mas a noiva estará lá. Primeiro Tessalonicenses 1 e 10. Controla um pouquinho aí, Ivan. Vamos ler a Bíblia. 1 Tessalonicenses 1 e 10. Ele já botou lá. E vocês me ajudem. Principalmente vocês aqui da frente, me ajudem. Vamos lá. 1, 2, 3, já? O mesmo livro, capítulo 5, verso 9. O mesmo livro, 5 e 9. O mesmo livro, 5, 9. Meu menino de camisinha verde. Vamos lá. Vamos lá? 1, 2, 3, já? Essa salvação aí é livramento. Será que eles entenderam? Se entenderam, reaja. Reaja, se alguém entendeu, reaja. Mais ou menos. Por que é que a igreja não entra na grande tribulação?
Vamos recorrer agora ao livro do Apocalipse. Vamos lá. Apocalipse tem 22 capítulos. A igreja é introduzida no capítulo 1. E aparece no capítulo 2 e no capítulo 3. Eu vou repetir. No Apocalipse, a igreja é introduzida no capítulo 1. E aparece no capítulo 2 e no capítulo 3 de Éfeso a Laodiceia. No capítulo 4, a igreja é arrebatada. Aí não entenderam direito ainda. No capítulo 5, é o livro da redenção e seus 7 selos. Cadê a igreja? O capítulo 6 é os 4 cavaleiros do Apocalipse. Cadê a igreja? O capítulo 7 de Apocalipse é os mártires na glória. Cadê a igreja? O capítulo 8 e 9 é as 7 trombetas. Cadê a igreja? O capítulo 10 é o anjo com o livrinho na mão. Cadê a igreja? O capítulo 11 é as 2 testemunhas. Cadê a igreja? O capítulo 12 é a mulher e o dragão. Cadê a igreja? O capítulo 13 é a besta do mar e a besta da terra. Cadê a igreja? O capítulo 14 é 144 mil selados. Cadê a igreja? O capítulo 15 e 16 é 7 salva da ira de Deus. Cadê a igreja? O capítulo 17 é a mulher vestida de escarlate. Cadê a igreja? O capítulo 18 e as 4 vozes da queda de Babilônia. Cadê a igreja? A igreja só aparece no capítulo 19, nas bodas do Cordeiro. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que Jesus mandou fazer já está vindo. Este dia Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal consegue falar, Deus ouviu o teu gemir. Levante as mãos e cante comigo. O amor de Deus vai passar. Vai passar. Bola choriquêncio. Quem é batizado com o Espírito Santo, levante as 2 mãos. Você tem 3 minutos para orar em línguas estranhas. Isso. Comece a orar em línguas. O único idioma que o diabo não conhece. Os obreiros orando em línguas, todos nós orando em línguas. Nós não viemos aqui para assistir o culto, viemos aqui para fazer o culto. Somos pentecostais de raiz. La chorebaca soriente, xarabacalabada soriente, mei. Aleba soriquentio.
Voltemos à palavra. Primeiro elemento da profecia, o templo. Segundo elemento da profecia, princípio das dores. Terceiro elemento da profecia, a grande tribulação. Mas para quem é a grande tribulação? Agora vamos para a Bíblia. Daniel capítulo 9, verso 24. Daniel 9, 24. Aí veremos para quem é mesmo a grande tribulação. Ele já colocou lá. Ô menino rápido, meu Deus. 1, 2, 3, já, minha gente? Bora? Já! Para quê? 1, 2, 3, 4, selar a visão. 5, a profecia. 6, ungir o santo dos santos. 7, são 7 fundamentais postulados básicos que dá consonância à grande tribulação. Deus está dizendo que vai espremer Israel na parede, até eles gritar. Não entenderam? Deus vai espremer a nação de Israel na parede, e vem 3 guerras. Primeira guerra, a guerra de Gog e Magog. Deve ser no começo da semana, após o arrebatamento. Ezequiel 37, aliás, 38 e 39. Gog é um príncipe. Olhe para cá para aprender. É o cabeça, Rosh, chefe de Meseque e de Tubal. Esta batalha, quem vai pelejar contra eles é o próprio Deus, não é Jesus, é Deus. Esta batalha de Gog e Magog dar-se-á nas montanhas de Israel. A palavra Rússia, na língua sumeriana, significa terra das trevas. Na geografia bíblica, a Rússia está ao norte de Israel. Eles virão para tomar o despojo. E Sedã, Dedã e os moradores de Tarsis são nações. Sedã e Dedã são nações que fizeram o pacto abraâmico. E os moradores de Tarsis são as nações das ilhas. Esses Sedã e Dedã, os mercadores de Tarsis, vão dizer para a Rússia: o que é que vocês vieram fazer aqui? Tomar o despojo? Saquear a presa? Foi isso que vocês vieram fazer? Foi. Por quê? Porque hoje está constatado que a riqueza do Mar Morto é de 20 trilhões de dólares. A riqueza que está no fundo do Mar Morto dá para comprar 5 países da Europa de porteira fechada. Então eles virão para tomar a cidade sem muro, saquear, tomar o despojo. A igreja já foi arrebatada antes. Surge um personagem carismático. Isso não precisa isso. Eles levarão 7 meses para sepultamento de cadáveres, 7 anos para guardar as armas de guerra para a purificação da terra. E esse personagem vai surgir no palco histórico da humanidade e vai dizer: eu tenho a solução para todos os problemas. E a astúcia será tão extraordinária que o próprio judeus aceita-o como seu Messias. Existem agora muitos escatólogos aparecendo. Eu prego isso desde 68. Agora apareceu um bocado.
Já estão dando o nome ao anticristo, que diz que agora é o Macron. Existem assuntos na Bíblia, senhores, que Deus abre uma porta. Existem outros assuntos que Ele só permite que vejamos pelo buraco da fechadura. Não diga o que a Bíblia não diz. A Bíblia diz: só há um que resiste até que do meio seja tirado. Enquanto o Espírito Santo estiver na terra, e a igreja também, o anticristo não se manifestará em pessoa. Esse é o fundamento assembleano. O que nós estamos vendo agora é a manifestação do espírito do anticristo. É diferente. Falsas doutrinas, imoralidade, controle econômico e político dos povos, guerra à palavra de Deus, guerra à família, inversão de valores morais, éticos e legais, apostasia generalizada. A apostasia, ela vem com 3 coisas: remoção dos marcos antigos, quebra dos paradigmas e inversão de valores. Isso já existe. A pessoa do anticristo não aparecerá enquanto a noiva estiver aqui. Paulo diz: só há um artigo definido que resiste até que do meio tem uma diáspora, seja tirado. Quem vai levar a igreja aos ares é o Espírito Santo. Assim como Eliezer foi buscar Rebeca, montou-a num camelo e encontrou o filho do seu senhor no campo. Onde foi que ele encontrou? No campo. Então Eliezer é um símbolo do Espírito, Rebeca é um símbolo da igreja, e o camelo é o símbolo do pastor Cláudio, que vai levando a igreja na orientação do Espírito, para entregar a quem? Ao Isaac espiritual, que é Cristo, que está no campo. Isaac estava no campo. A igreja encontra com Isaac espiritual nos ares. Não entenderam? Também não vou repetir porque não dá tempo. O arrebatamento da igreja está para acontecer nesses dias. Vamos mostrar isso na Bíblia? Vamos lá. 1 Coríntios 15, 52. Que menino bom, meu Deus. Se toda igreja tivesse um menino desse. 1, 2, 3, já. Tá bom. Ótimo, pronto. Só isso. No momento, tem uma vírgula lá. Jesus está vindo nessa época. Que a palavra num, no original grego, é era. E a palavra momento, no original, é atômica. Então Paulo está dissertando para a igreja de Corinto: na era atômica, Cristo voltará. Eu estou esperando, que eu estou falando para gente muito inteligente, hein? Na era dos mísseis nucleares, os Estados Unidos, a Rússia, a China e a Coreia do Norte têm um poder atômico que destrói o planeta Terra 50 vezes em 35 minutos. Será que vai acontecer isso? Jesus não falou? Jesus disse: eis que chegarão dias que as potências dos céus serão abaladas. A palavra céu no original grego é kuranon. O kuranon é o derivado do urânio. Urânio é o produto que se fabrica a bomba atômica. Aí Pedro disse assim: os céus que agora existem. Quem conhece a Bíblia já está. Haverão de passar com grande estrépito e estrondo. Os elementos ardendo se desfarão. A terra e a obra que nela existe se queimarão. Mas vós, o amado, segundo a palavra, aguardamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça.
duas guerras, bacteriológica e atômica. Vocês estão pensando que isso é vírus? Quem disse que isso é vírus? Vírus é a gripe que eu tenho, que nunca me deixa. Isso é bactérias. Eu prego isso há tantos anos, mas o povo não esquece. Existem 6 nações no planeta Terra que fabricam a bactéria da morte para dizimar homens e mulheres. Porque por trás disso tem 4 ordens: ossos e caveiras, a ordem da jarreteira, os iluminados e a maçonaria, para dizimar principalmente velho que não produz mais. Vai matar Satanás, eu não. Os velhinhos, levante a mão comigo e dá glória a Deus. Vai matar o diabo. Então nós estamos chegando na hora do arrebatamento da igreja. O que vai acontecer em 3 milésimos do segundo. Aleluia também, digo eu. Paulo chama isso de abrir e fechar de olhos. Na gramática revisada, a gramática grega corrigida e revisada, não é mais abrir e fechar, é abrir e piscar. Eu pisco, tu piscas, ele pisca. Nós piscamos, vós piscais, eles piscam. Por que é que você pisca? Quantos piscos você dá por dia? Porque quando você pisca, você delata o canal chamado canal lacrimal. Ele expele um líquido que lubrifica o homovítrio. 3 milésimos do segundo é o pisco. É o som da trombeta. Aleluia. O maior fenômeno da vinda de Cristo não é propriamente dito o arrebatamento dos crentes, é a ressurreição dos mortos. Meu Deus, aí a minha mente não funciona. Nós temos 5 grandes oceanos na Terra. Os outros são mares menores: Atlântico, Pacífico, Índico, Glacial Ártico, Glacial Antártico. O Oceano Pacífico é o oceano mais perigoso da Terra. Ele tem 11 mil metros de profundidade. Já atravessei o Pacífico 3 vezes, mas não foi a nado. A nado não. De Los Angeles a Tóquio é 11 horas de voo em cima do Pacífico. Lá nos recônditos do Pacífico tem corpos de crentes que morreram em naufrágio, foram comidos por tubarões famintos, mas Deus não perde a identidade deles. Alabai, oh. Quando a igreja ouvir o toque da trombeta, todos os mortos em Cristo sairão. Quem crê nisso, levante a mão e dá um brado de glória a Jesus. Aleluia. Agora, faça o silêncio para ouvir. Olhe, eu estou muito velho para estar enganando a mim mesmo. Um cabra com 72 anos de idade, se não aprendeu, não aprende mais nunca. Estou muito velho para estar enganando a mim mesmo. Eu só sou crente porque os céus para mim não é uma utopia, é uma realidade. Eu não estou aqui enganando a mim mesmo, nem brincando de crente. Eu sei de onde eu vim, e você também. Eu sei aonde eu estou, e você também. E eu sei, e você sabe para onde nós estamos indo. Céus não é utopia, céus é um país. A Nova Jerusalém é um palácio. João de Oliveira esteve lá. João o Evangelista, na ilha, ele também esteve lá. É um palácio.
E um palácio, para ser palácio, tem que ter no mínimo 3 salas importantes. Número 1, sala do trono. Diga glória. Número 2, sala do tesouro, onde estão reportadas as riquezas do rei. Meu é a prata e meu é o ouro. E número 3, sala do banquete, onde a igreja vai banquetear nas bodas 7 anos. O governo de Domiciano, João foi colocado lá como desertor, numa ilha da antiga Turquia asiática, em frente ao mar Egeu, por amor a Deus e a palavra, para morrer com 95 anos. E quando ele chega lá, os céus se abrem. E ele diz: fui arrebatado no dia do Senhor, era um domingo. E entrou na cidade. E situou-se, sabe aonde? A primeira visita dele, praça. Na praça da cidade. Cidade, para ser cidade, tem que ter, pelo menos, ter uma praça. Senão não pode ser nem chamada de cidade. Quando ele situou-se na praça da cidade, na Nova Jerusalém, ele viu uma árvore no centro da praça. Olha o nome que ele dá para ela: Árvore da Vida. Ele dá uma olhada assim de 185. Quando ele olha, ele vê o muro da cidade. Olha o material do muro. Vê se serve para você morar lá. Jaspe. Se não prestar, diga, viu? Aí depois ele olha e vê 12 portas. Olha o material. Pérolas. Aí ele dá uma olhada e vê um rio que saía do limiar do altar. Olha o nome do rio: Rio da Água da Vida. Amém. Isso é o genérico. Aí ele entra na sala. Quando ele entra na antessala da sala, ele vê um trono ocupado. Aí ele descreve: e aquele, pronome pessoal em caso oblíquo, e aquele que está assentado sobre o trono, é semelhante à pedra de jaspe, divino, santo, perfeito, glorioso, imbatível. Aí ele descreve: o arco celeste está em volta dele, aliança de Deus com Noé. Aí ele escuta saindo do trono 3 coisas: vozes, trovões e relâmpagos. Aí ele entra na sala oficial do trono. Aí ele vê arquitetura monumental, 4 tronos, ocupados por 4 querubins, que a Bíblia chama de 4 animais, 4 seres viventes. Querubins não cantam, querubins adoram. Quem canta é serafins. Os 4 querubins, representando os 4 evangelhos, olha para aquele que está no trono e diz assim: Santo. Essa é a parte mais fraca da igreja brasileira. Nossos missionários que nos perdoem, mas eles não ensinaram a Assembleia de Deus a adorar. É a parte mais fraca que nós temos, é a adoração. Nós somos bons na oração, somos bons na palavra, somos bons no louvor, mas fracos na adoração. Adorar é se esquecer de si e entrar no Santíssimo com ação e graças. Eles chegaram no Santíssimo e olharam para Jeová e diziam: Santo, 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 Santo. Levante as 2 mãos e vamos treinar para ficar acostumado com a linguagem de lá. As 2 mãos para o céu e faça esse movimento e fale bem alto, com máscara meu, vamos lá. Santo. Mais alto. Olhos fechados. Lembre-se que você está adorando a criatura mais importante da terra e dos céus, o Senhor dos céus e da terra. Está vendo como é fraco? Olha, nós não sabemos. Olha, já paramos. Ó. Vamos começar tudo de novo, tudo de novo. Levante as 2 mãos, vamos começar. Vamos ver se dá. Aprenda com os obreiros, ele tem que ser exemplo. Vamos lá, 1, 2, 3, já. Olha o compasso.
Quando cansar, pare. Ué, parece que está aumentando. Quem não é batizado com o Espírito Santo, seja agora. Continue. Quem está sobrevivendo? Podeis assentar. Muito obrigado. Estou encerrando.